Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 19 de abril. Que bom estar contigo para levar as informações, os destaques, aquilo que é importante para o seu negócio. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico em todo o Brasil, também nos canais 190 e 690 pela NET e Claro TV. Já estamos ao vivo também pelo Facebook, na página do Canal do Boi, e daqui a pouco em dezenas de páginas que levam o nosso programa para todo o Brasil e para todo o mundo, por que não? Você também nos acompanha pela TV por assinatura Neo TV, lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Olha, tem o portal SBA1.com e eu fico sempre chamando sua atenção para o nosso portal, porque ali você tem tudo o que precisa para ficar bem informado, para realizar bons negócios, para participar de grandes leilões, de grandes eventos e acompanhar o canal do Boi ao vivo e também o Agrocanal, toda a nossa programação. Você está nos acompanhando também a partir deste momento pela TV Imaculada em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul, está linkado aqui no Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de boi gordo e uma chamada liquidez pontual. E aí você vai se perguntar, que história é essa de liquidez pontual? Ora, nós temos alguma disponibilidade agora, muito escassa, mas apareceu algum gado aí para abate em relação à indústria. A indústria tentou fazer pressões há cerca de 6 a 10 dias, pressões muito fortes, tentando colocar sobre o pecuarista propostas até R$ 5,00 abaixo pela arroba do boi gordo. Não funcionou, ninguém caiu nessa, ninguém entrou nessa, porque os fundamentos são os mesmos. Nada muda no cenário para boi gordo. Custos de produção são elevadíssimos. Essa questão de custo de produção, essa semana nós vamos trazer um trecho especial de programa no qual eu vou conversar com alguns especialistas para falar sobre milho, sobre farelo e principalmente os custos do bezerro e também do boi magro. Olha o preço disparado para a aquisição desses produtos. O pecuarista está cansado de saber disso, quem faz engorda para terminação, como é que vem os valores, vem extremamente elevados. Nós vamos falar sobre esse aspecto, relacionando milho e farelo, bezerro e boi magro e também como que a disposição de alimento no campo, na sua propriedade, e uma genética bem desenvolvida faz com que os seus custos de produção sejam menores. A única maneira hoje de você ter redução de custo é dentro de uma produção do próprio alimento dos animais e genética desenvolvida para resultado. Esse é o aspecto que pode te dar segurança. Mas voltando a falar a respeito dessa liquidez pontual, se tem uma liquidez pontual sim, se teve um número um pouco maior do que se estava se acostumado a ver de animais para abate, nada que mexa com os fundamentos, nada que mexa com os preços, porque a oferta continua extremamente restrita e ainda sem muita expectativa de melhora. Não tem essa expectativa de melhora mesmo em relação à oferta de boi gordo no Brasil. E sobre boi gordo, você acompanha comigo agora o mercado futuro na tela. É a B3, pode colocar aqui, você tem aqui contratos de curto prazo, recuando no mais curtíssimo prazo aqui, a posição de abril. Olha só, abril vindo a R$ 310 a arroba do boi gordo, com queda neste momento de 0,64% nesta posição. Maio tem negócios a R$ 305,50 em estabilidade. Quem sobe é a posição de julho. Julho vem a R$ 316, a arroba do boi gordo. A arroba do boi gordo a R$ 316 neste momento é o que nós temos aqui com uma alta de 0,16%. Ainda falando a respeito do boi gordo, situação de oferta e demanda para todo o Brasil e valores praticados. Veja ali outubro de 2021. Na próxima vez que eu trouxer aqui os números para boi gordo no mercado futuro, vou trazer também já novembro, que é em novembro que a coisa, né, vai arrebentar mesmo. Mas outubro já aponta para R$ 326,30. Olha a distância que nós estamos tendo dessa posição. É claro que quando nós falamos de algo que tem um forte consumo no mercado interno, nós temos que pensar também nas condições econômicas do país e da sua população, mas você sabe muito bem que o outro fundamento é o que vem tendo em relação à oferta do gado gordo e principalmente para as exportações. Isso puxa os valores para cima, o real desvaloriza
desvalorizado frente ao dólar, torna qualquer produto de exportação brasileiro muito mais competitivo, então a gente mantém aquela linha. É muito provável nós vermos este ano a arroba do boi gordo durante algum período até próximo à casa de R$350 ou nessa casa de R$350, tendo esse alinhamento que nós estamos vendo agora, principalmente em relação aos fundamentos econômicos e também dos negócios com exportação. E a colheita da soja no Brasil já muito próximo de ser encerrada, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um dos grandes produtores, e alguma coisa na região nordeste do Brasil. Mas houve um adiantamento muito forte, o clima mais seco, sem chuvas, faz com que a maior parte dos estados tenham concluído as suas lavouras em relação à colheita. Esse clima também ajudou a colheita no estado do Rio Grande do Sul e, com isso, neste momento, nós temos uma colheita da safra 2021 já com 1 ponto percentual acima da média do que acontecia nos últimos 5 anos. Você vai acompanhar agora nesse gráfico o que nós temos para a safra de agora, comparado à última campanha e também como é que vem o Rio Grande do Sul. Veja só, em relação ao que acontecia na colheita no ano passado, 92% da área nacional colhida no dia 15 até o dia 15 de abril de 2020, 92% de acordo com a AgRural. Já nesse 15 de abril, 91%. Um ponto percentual abaixo do que aconteceu no passado e 1 ponto percentual acima do que acontece na média dos últimos 5 anos. Rio Grande do Sul aqui é onde nós temos um forte peso, né? Então, 67% do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul teve uma corrida um pouco maior, né? Por conta do clima mais seco, conseguiu dar aquela acelerada e isso faz com que a colheita se adiante. A AgRural vai revisar os seus números na sua expectativa de produção no final deste mês de abril. A última expectativa de AgRural estava em 133 milhões de toneladas a produção de soja brasileira. Falamos agora do consórcio anti-ferrugem, algo extremamente importante em relação ao trabalho feito para o controle e monitoramento dessa praga que atinge as lavouras de soja em todo o Brasil. A Embrapa Soja é uma das 12 instituições que compõem o consórcio internacional para o sequenciamento do genoma da ferrugem asiática. Os pesquisadores acreditam que a informação genômica irá permitir maior compreensão da ação dos alvos no fungo a nível de DNA e, dessa forma, traçar estratégias mais específicas para o controle da doença. Eu conversei com a doutora Francismar Correia Guimarães, ela é pesquisadora da Embrapa Soja, sobre o trabalho da Embrapa junto ao consórcio internacional. Acompanhe. O consórcio, para a montagem do genoma de referência da ferrugem, do fungo causador da ferrugem asiática da soja, ele foi instituído em 2016, em final de 2016, e ele é composto por 12 instituições públicas, privadas e também aqui no Brasil e instituições fora do Brasil. Então é um consórcio realmente com um nível internacional. Então, no momento, nós temos 3 genomas completos disponíveis para toda a comunidade científica. Então, vem sendo um esforço amplo desses vários parceiros, incluindo a Embrapa. A pesquisa genômica do fungo da ferrugem asiática irá proporcionar avanços para definir novas estratégias de manejo da doença. Quando a gente tem um genoma em mãos, ele seria um primeiro passo, um dado, um conhecimento importante que pode auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias de manejo, sejam aquelas baseadas em superexpressão, em características transgênicas, seja aquelas em que nos ajude a ver como genes do patógeno estão evoluindo mais rapidamente em função das pressões de seleção, seja por uso de fungicidas ou resistência genética. Então, várias estratégias
podem ser pensadas, elaboradas quando você tem um genoma em mãos. Ele é mais um aliado, né, no combate, então, desse fungo, ao se pensar em novas possibilidades de se trabalhar com a informação existente. Da Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E hoje o mercado abria com soja em elevação, muita expectativa, principalmente em relação ao final do dia de hoje, algo que a equipe do Agricultura BR está sempre de olho em relação ao relatório que é apresentado nas segundas-feiras, logo após o fechamento de mercado, e que mostra o desenvolvimento de lavouras norte-americanas. Agora a gente está muito de olho naquilo que acontece por lá, ainda há muitas áreas congeladas, sem condição de cultivo, e isso vai trazendo aquelas projeções, ou pelo menos aquelas indagações sobre as projeções sobre a safra norte-americana. Isso vai acontecer até o final dela, é o que ocorre todo ano. Mas isso soa para uma questão positiva, ainda que não se tenha, neste momento, nenhuma demanda aparecendo, compras sobre mercadoria norte-americana, sobre soja norte-americana. Mas o fato é que soja vinha subindo mais uma vez hoje na abertura dos negócios, subia em torno de 0,5%. Você acompanha comigo que essa alta agora é maior. Você tem aqui a posição de maio a $14,44 mais 6 o bushel, sobe 11 pontos aí vai dar entre 0,7% e 0,8% neste momento de alta. Posição de maio é a posição contrato com segunda maior liquidez. A posição de maior liquidez é a posição de julho, $14,33 mais 2 o bushel, também subindo em torno de 0,7% neste momento. Agosto sobe pouco mais de 0,5% a $13,89 mais 6, e setembro, $13,18 mais 6 o bushel, neste momento subindo 0,6% essa posição aqui de setembro. Então, negócios em alta com soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo agora como é que vem o dólar, porque o dólar voltava a subir, seguia inclusive uma inclinação até do cenário externo. Mas daqui a pouco eu falo de onde que vem esse dólar mais alto, porque olha só, nós temos aqui o dólar neste momento negociado no Brasil a R$ 5,59 mais um, a alta é de 0,11%. Inclusive, hoje mais cedo nós tínhamos a pesquisa Focus do Banco Central Brasileiro, trazendo uma nova expectativa para o dólar ao final de 2021 e mais alto. Para falar a respeito do dólar, falar do mercado financeiro e como que essas situações influenciam no agronegócio nacional, eu converso com Walter Pulga Júnior, que está ao vivo na Bolsa Brasileira de Mercadorias, nos estúdios do Canal do Boi. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o dólar teve pequenas altas e baixas hoje no mercado, oscilou um pouco, mas neste momento opera aí bem perto de R$ 5,60. No painel, os últimos negócios mostram agora dólar a R$ 5,55, com uma queda mais acentuada, uma queda rápida que ocorreu agora nos últimos segundos, ou seja, nós tivemos aí um movimento de baixa para o dólar muito rápido agora, queda de 0,60%. Agora, por que o dólar não está cedendo rapidamente como deveria estar ocorrendo, segundo analistas de mercado? Bom, tem algo diferente ocorrendo no mercado, Fabiano. Sobra dólares e nem assim a moeda norte-americana cai frente ao real. Problemas políticos, questões do orçamento, sim, mas a repórter Adriana Fernandes, do jornal Estado de São Paulo, apurou junto aos agentes do mercado de câmbio que os exportadores não estão trazendo os dólares para o Brasil. Os exportadores de produtos brasileiros devem ter cerca de 40 bilhões de dólares de receitas de exportação que não foram trazidas para o Brasil. Se esse dinheiro tivesse entrado no país, o dólar deveria estar mais baixo. O saldo comercial é muito grande, nós exportamos muito, mas o saldo de compra e venda de câmbio no mercado ela é bem menor. Aliás, José Roberto Mendonça de Barros diz que
Tem muita gente preocupada com isso. Melhor deixar lá do que trazer o dinheiro para cá. Essa incerteza política é que causa aí a manutenção desse dólar acima de 5,50, quando operadores do mercado esperavam o dólar abaixo de 5,50 já agora, notadamente com a entrada de recursos de exportação, notadamente mês de abril, exportação de soja. Enquanto isso, nosso índice Bovespa vai oscilando, a nossa bolsa tem um sobe e desce, mas agora há pouco teve uma forte recuperação, viu? Depois de chegar rasando fundo a faixa de 120.690 pontos, abandonando os 121 mil pontos, resistiu e voltou a subir, agora está aos 121.570 pontos, alta de 0,38%. E por que isso ocorre? Porque entre os papéis em alta estão os papéis da Petrobras, que sobem 0,5%, tanto ações ordinárias da Petrobras como ações preferenciais sobem agora aproximadamente 0,5%, como o volume de papéis da Petrobras, repito sempre aqui, tem muito grande, ele influencia no índice Bovespa e catapulta o índice Bovespa para cima. Bom, de olho na informação, porque enquanto nós não tivermos a definição sobre o orçamento da União, o que deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até o dia 22, continuaremos a ter muita preocupação em relação à recuperação da Bolsa e à valorização do real. Neste momento, o dólar ainda sobe frente ao real, mas a expectativa é de que venha em baixa mais adiante. Fabiano? Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Pulga, por aqui eu vou mostrar agora os efeitos, né, do que vem acontecendo com o câmbio, essa receita que não entrou aqui no Brasil ainda, e também de soja em Chicago. Os prêmios nos portos para a soja, eles são baixos, né? E inclusive tiveram uma redução no final da última semana. Você vê agora os portos de Santos e Paranaguá com entrega para o mês de maio. Vou pedir para a minha equipe confirmar aqui comigo. Entrega em maio, né, para os portos de Santos e Paranaguá. O pessoal atualizou a tela. R$ 178,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Granos Corretora. Você vê aqui entrega em maio, né, para a soja, a saca de soja, uma redução de 50 centavos frente ao que nós vimos na última sexta-feira. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com informações sobre milho, questões climáticas, o que vem acontecendo em Sorriso e pico de preço também lá em Campinas. Aproveite para entrar em contato conosco. O nosso número é o 67991733737, o WhatsApp da Agricultura BR. Eu vou para o intervalo e volto já. E o centro-sul do Brasil teve a última semana com poucas chuvas e elevação nas temperaturas, o que fez com que o alerta de preocupação com a segunda safra de milho ficasse ainda maior, principalmente nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde não se tem chuvas desde o final do mês de março. Em Goiás e Minas Gerais se teve alguma chuva até no começo do mês de abril, mas não se repetiram na última semana. Então o alerta por lá também existe sobre as áreas de produção de milho em segunda safra. Um outro fator importante é em relação ao estado do Mato Grosso, que talvez seja aquele que tenha menor problema de precipitações. O problema das precipitações no estado do Mato Grosso é que elas estão irregulares em relação às áreas de produção. Um dado importante da consultoria AG Rural é que no final do mês passado eles trouxeram a sua última estimativa para a safra de milho. E no final do mês de março eles acreditavam que a segunda safra chegava a 80 milhões e 100 mil toneladas de milho no Brasil em segunda safra, mas eles vão revisar esses dados agora no final do mês de abril. Um dado importante é que, conversando aqui na última semana com o Vlamir Brandalize, que é analista de mercado, e também Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, nós estamos observando que, para a iniciativa privada, o que tem se esperado é uma segunda safra entre 75 e 76 milhões de toneladas no Brasil. Fala agora sobre preocupação com a segunda safra de milho lá em Sorriso, que é o maior município produtor de grãos do Brasil. Essa preocupação é sobre esses aspectos que eu acabei de falar, em relação à falta de chuvas, precipitações de água irregulares naquela região. É o que você vai conferir agora nesta entrevista realizada por Valdir Pacheco.
Olá, o milho segunda safra já é considerado uma cultura de alto risco devido à baixa disponibilidade hídrica no período em que é cultivado. Em muitas regiões de Mato Grosso, os riscos aumentaram ainda mais nesta safra por ter sido plantado fora da janela ideal. O município de Sorriso é o maior produtor de grãos do país e conhecido como a capital nacional do agronegócio, localizado no médio norte do estado. E nestes dias vem sofrendo por falta de chuva. Quem vai nos falar melhor como está o desenvolvimento das lavouras nesse período é o nosso convidado de hoje, Silvano Felipeto, presidente do Sindicato Rural. Olá, Felipeto, seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Olá, tudo bem, Pacheco? Olá a todos os produtores que nos assistem aí, toda a classe rural, especialmente aqui da nossa região de Sorriso. Realmente, Pacheco, foi uma safra muito complicada para nós aqui. Primeiro, essa estiagem e esse atraso que fazia mais de 20 anos que eu não vi esse atraso tão grande aqui no nosso plantio. E o medo que a gente tinha da concentração desse plantio na colheita de fevereiro, ele se concretizou, esse medo aí. Houve muitas percas, estimamos cerca de 15% a 20% das percas aqui na região de Sorriso, Vera, Ipiranga, Nova Biratã e em torno aqui, né? Até esta semana a safrinha está indo bem, ou estava indo bem. Ontem já comecei a receber algumas fotos e eu andei também ontem na área rural de bastante milho começando a enrolar a folha devido à seca, devido à falta de água já. Felipeto, nos últimos anos, uma praga que migrou da soja para o milho e tem causado grandes perdas na produtividade, que é o percevejo barriga verde. Como está a incidência aí na região? O ataque de percevejo muito violento e, consequentemente, o ataque de percevejo, os produtos parece que não estão fazendo mais efeito em cima desse percevejo, que é o barriga verde que ataca o milho. Inclusive, hoje de manhã tivemos uma reunião online também na ProSoja, falando desse grande problema dos percevejos barriga verde aí, e dos produtos que não estão funcionando como estavam funcionando. Nós estamos tentando entender o que está acontecendo. Aplicações aí com 3, 4 dias de sequência, com 5, 6 aplicações dos produtores falando, com mistura, produtor colocando sal junto na mistura para tentar atrair o bicho para ver se come mais e consegue matar mais ele. Uma outra praga, Felipeto, já mais antiga, que está presente em todas as safras, é a cigarrinha do milho. Como está a ocorrência nas lavouras? Sim, a cigarrinha sempre teve, né, Pacheco? Aqui na nossa região, a gente também é pecuarista, a gente sempre via que tem aquela cigarrinha das pastagens e tem essa outra que é essa que ataca o milho, né? Ela é específica para o milho. O problema não é a cigarrinha, o problema é a doença que ela transmite, né? Ela é um vetor da doença do molicúdio. Então esse que é o problema. Essa semana também tivemos uma live com um professor da Embrapa aí, um pesquisador da Embrapa falando sobre o problema dela. Ela causa maior problema, ela consegue transmitir esse vírus ali no início da cultura até a 7ª, 8ª folha verdadeira do milho. Então você tem que controlar, ela tá ali. Ok, Felipeto, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui no canal do Boi. Ok, muito obrigado, Pacheco, e o Sindicato Rural de Sorriso e os produtores aqui do Nortão sempre dispostos a passar informações e também receber muitas informações. Muito obrigado. Eu conversei com o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Silvano Felipeto. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E se eu fosse fazer um resumo até esse momento que nós estamos agora, 12h37, no horário de Brasília, nós estamos a 27 minutos no ar, eu faria sobre o que aconteceu no programa, eu diria o seguinte, que eu falei sobre colheita de soja, falei sobre a soja nos Estados Unidos, falei também, logo na abertura, a respeito do mercado de boi gordo, porque que a gente acredita que o boi continua subindo. Falamos agora de milho, né, durante esse bloco todo, e você pode observar, em todos os elementos, eu falei a respeito da pouca disposição, de altas de preço, por questões climáticas e a incerteza de produção, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos.
Pensando nessa contextualização, nós perguntamos ao professor Marcos Pava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, qual deve ser a ambição brasileira em relação ao clima, e ele respondeu. Em relação ao clima, o Brasil não tem outro espaço a não ser protagonista, porque é um país verde, é um país onde os seus habitantes têm uma das menores emissões de carbono per capita. É um país que tem cobertura vegetal ampla, é um país que preserva, que tem código florestal, é um país líder na questão de porcentagem de uso de biocombustíveis, é um país líder também em inovações na agricultura que permitem a questão de carbono, a questão de clima. Então, o Brasil em clima tem que ser protagonista. Para isso, nós temos que resolver o problema do desmatamento ilegal. Nós precisamos de um método, nós precisamos de passo a passo, dar um prazo para terminar com esse problema. O que precisa ser feito? É regularização fundiária, é o controle policial, uso de imagens, satélites, enfim. Qual é o método? Os passos para, em 5 anos, trazer isso perto de zero. Aí sim o Brasil vai ser admirado mundialmente, não só como produtor de alimentos, mas um dos craques do clima global. E olha, vamos falar agora a respeito de tempo. E você que está na região sudeste e também em partes do estado da Bahia, fique atento que a Renata Ferreira fala da volta de chuvas nesta semana no quadro Agroclima. A semana começa com o retorno da chuva no sudeste, também em partes da Bahia e Goiás. Mas atenção, produtores, a chuva ainda é muito irregular e com baixos acumulados. No Triângulo Mineiro, sul de Goiás e Paraná, a chuva é extremamente isolada e insuficiente para aumentar a umidade do solo e manter o desenvolvimento do milho segunda safra. Se a gente olha ao longo dos próximos dias, conseguimos aqui enxergar chuva no centro-oeste, partes do sudeste e também na Bahia. O problema é que essa chuva é muito irregular e fraca. Nesta semana, a aproximação de um ciclone na costa do sudeste, um corredor de umidade pelo centro-oeste e a persistência aí da zona de convergência intertropical lá na costa do Pará são os principais sistemas responsáveis pela chuva no Brasil. Previsão de acumulados mais altos entre o Maranhão e o Amazonas, mas também chove forte no norte de Minas e também no Espírito Santo. Além disso, a qualquer momento de hoje, atenção redobrada quanto à chuva, vento e agitação marítima nas áreas costeiras de São Paulo e também Rio de Janeiro. A chuva também retorna para Bahia, Rondônia e os produtores de arroz e soja agradecem essa chuva. No sul do país, a partir de hoje, a chuva diminui, uma massa de ar mais seco deixa o tempo mais firme e ensolarado, mas com queda nas temperaturas. Em Curitiba, os termômetros não passam de 23 graus. Em São Paulo, mínima de 16, máxima de 25. Em Porto Velho, chuva com trovoadas e máxima de 30 graus. Em Natal, chuva fraca, isolada e o calor aumenta, máxima aí de 30 graus. No Paraná, previsão de finalmente um aumento de chuva a partir do dia 22 até o dia 26. Nesse período, teremos uma melhora nas lavouras do estado, principalmente entre o oeste do Paraná, oeste e sul de Mato Grosso do Sul e até mesmo no Paraguai. Essa chuva prevista dá um alívio aos produtores, mas não resolve o problema não. Isso porque o milho foi instalado de forma muito tardia, então precisaria aí de uma sucessão de chuvas que não teremos nos próximos meses, já que as frentes frias dificilmente conseguem subir até o estado do Paraná. O Agricultura BR agora traz o milho na referência internacional, são os negócios na Bolsa de Chicago. Veja comigo que nós temos agora milho subindo. Milho que oscilou na abertura dos negócios, agora vem com alta próxima a 1% para o mercado futuro do milho. Maio vindo a $5,91 mais 2 o bushel. Julho, $5,79 mais 4. Setembro, $5,37 por bushel, sobe mais de 1% aqui a posição de setembro. E a posição de dezembro também subindo mais de 1% para $5,19 mais 6 o bushel.
A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre mercado de café e vamos falar também sobre o que vem acontecendo com a economia brasileira que influencia diretamente o agro nacional. Eu vou para o intervalo e você aproveita para entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 67991733737. Eu volto já. E a cultura do feijão tem se tornado uma grande opção para produtores gaúchos entre a safra de verão e inverno. Por ter um ciclo mais curto, eles têm utilizado o feijão nessas áreas, é o que nós vamos conferir na reportagem de Viviane Lara. A produção do feijão no estado é desenvolvida principalmente na pequena propriedade familiar e está presente em quase todos os municípios do estado. No Rio Grande do Sul, a área destinada ao feijão na primeira safra foi de 37 mil hectares e o rendimento das lavouras ficou em torno de 1.300 quilos por hectare. Já a segunda safra teve uma redução e ficou apenas com 23 mil hectares com a cultura e o rendimento deve se manter. Na Serra, a colheita do feijão preto primeira safra segue em ritmo acelerado. Já na região noroeste, os produtores preferem investir na segunda safra. Essa escolha tem relação direta com a janela de produção entre o milho e as culturas de inverno. Na nossa região de Cruz Alta, ela entra numa lacuna principalmente em cima da safra de milho, pós-colheita de milho. Principalmente se consegue fazer safrinha de soja quando tu consegue colher dentro do mês de janeiro a safra de milho. E chegando no início de fevereiro já não é tão apto para fazer essa segunda safra de soja. E daí se migra para a cultura do feijão, ela se encaixa muito bem. O plantio acontece normalmente em áreas irrigadas. Apesar de não necessitar de grandes quantidades de água, o ciclo da cultura é bastante curto e, por isso, é preciso umidade no solo no momento certo. Ela fica baseada principalmente em cima da cultura de milho e áreas irrigadas, né? Pela necessidade, não é uma necessidade tão grande, mas existe uma necessidade de umidade e o ciclo da cultura ele é rápido. Principalmente nessa época de segunda safra. Ele vai estar com um ciclo de 75, no máximo de 95 dias da cultura do feijão. Então, a nossa região ela começou a ter uma importância de um tempo para cá, de uns anos para cá, com a cultura do feijão, por essa utilização na segunda safra. Nesta propriedade, há 14 anos, o feijão faz parte da rotação de cultura. O plantio acontece logo após a colheita do milho. Aqui nós optamos ultimamente o plantio na segunda safra. A primeira safra está sendo um pouco mais complicada devido aos frios que ainda restam nos meses de setembro, início de outubro. Frio, chuvarada, a gente não tem ido muito bem não. Então a gente optou para fazer o plantio de feijão na segunda safra. E essa segunda safra que eu me refiro é final de janeiro até meados de fevereiro. O custo de produção ficou próximo ao valor praticado no ano passado, entre R$ 1.200 a R$ 1.800 o hectare. E se tudo correr bem, a produção deve superar a expectativa inicial. Essa lavoura foi implantada em meados de fevereiro, né? Se nós alcançarmos 32 sacas, tá muito bom, por ser uma época já quase que fora do normal, né? Os valores de comercialização na última semana, segundo a Emater, seguiram a tendência de elevação, chegando a R$ 295 a saca de feijão. E analistas do mercado financeiro elevaram pela quarta vez consecutiva a expectativa de alta para o dólar ao fim de 2021. Subiu de R$ 5,37 para R$ 5,40. Ainda, o mercado financeiro também mexeu com a expectativa do PIB e para baixo pela 7ª vez consecutiva. Se na semana anterior a expectativa era uma elevação para o Produto Interno Bruto de 3,08%, agora ela cai para 3,04%. Milho em alta. As expectativas de mercado mostram uma situação de sufocamento
para o abastecimento de milho no país, que faz com que se tenha R$ 97,00 a saca de referência no mercado de Campinas. A situação que se tem, principalmente o risco de desenvolvimento da segunda safra brasileira, traz as elevações para o mercado físico e também no mercado futuro na B3. Falamos agora sobre as chuvas, que foram poucas no mês de março na cidade de Varginha, no sul de Minas. Choveu pouco mais de 72 milímetros de chuva em todo o mês passado, quando a média histórica é de 179 milímetros. Os números são do Procafé, o Procafé, que é o Programa de Apoio Tecnológico de Varginha, Minas Gerais. A Agricultura BR agora traz em destaque o mercado do café. Você acompanha comigo como é que vem os números, os dados relacionados para o mercado futuro. Em Nova York, na plataforma Ice Futures, nós temos aqui a Arábica vindo acima de $1,30 a libra-peso. É o que a Agricultura BR destaca para você. Maio a $1,30 mais 40 a libra-peso. Julho, $1,32 mais 35 por libra-peso. Setembro vindo com posição negociada $1,32 mais 35 por libra-peso. E dezembro, $1,36 mais 70 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos saber agora do café robusta negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil, principalmente nos estados de Espírito Santo, Rondônia e Bahia, que são os maiores produtores nacionais. Veja aqui a alta para o robusta. Maio, $1.357 a tonelada, com alta de 0,22%. Julho, $1.385, elevação de 0,36%. Setembro, também com alta parecida, vindo para $1.402 a tonelada. E novembro, com a posição negociada $1.419. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas notícias desta edição e você aproveita para entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. Embora o período de colheita ainda não tenha começado, 63% da safra brasileira de algodão já foi comercializada, é o que informa a Abrapa, Associação Brasileira de Produtores. Quem explica como é que vem a situação do campo e também como que houve também uma redução nas áreas de produção é a repórter Kylie Rodrigues. A queda de 20% ocorreu em função de mercado. No momento de decisão, o produtor que optou pela cultura do algodão se deparou com preços em Nova York muito baixos. Com preços em torno de 48, 50 centavos de dólar. O custo de produção do algodão é 60 centavos de dólar. Então, realmente, era uma decisão bastante difícil, né? Porque não havia remuneração da cultura naquele momento e os produtores decidiram por reduzir a área de plantio. O consumo mundial de algodão, que era de 27 bilhões de toneladas, caiu para 22 bilhões. As consequências foram produtores migrando as áreas para soja e milho. Outros, por motivos de equipamentos, continuaram com as lavouras. Que uma colhedeira de algodão, ela só colhe algodão. E hoje ela custa praticamente 6 milhões de reais. E as algodoeiras só beneficiam o algodão. Então, já havia um investimento feito e, por isso, mesmo no momento de uma rentabilidade praticamente zero negativa, os produtores decidiram
por reduzir a área em 16%, mas continuar com a cultura. O algodão brasileiro primeiro abastece a indústria nacional. O excedente é exportado. Os cotonicultores têm se organizado, fazendo contratos antecipados, principalmente para travar os custos de produção, garantindo assim uma safra rentável. 63% do algodão que será colhido está vendido. Para o ano que vem, as expectativas são a retomada dos preços. A indústria brasileira, que é o nosso maior consumidor, ela precisa participar disso também, para não correr o risco de o Brasil ser o quarto maior produtor de algodão mundial, o segundo maior exportador mundial de algodão, e a indústria nacional ter dificuldades de fornecimento dessa matéria-prima. Produzimos ano passado 3 milhões de toneladas de algodão. Esse ano nós estimamos 2,4 milhões de toneladas, mas nós já tínhamos um estoque de passagem da ordem de 200 a 300 mil toneladas. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, eu destaco para você como é que vem o mercado da soja, mercado futuro lá em Chicago. Veja na tela comigo que nós temos Chicago em alta próxima a 1%, você vê que está cada vez mais elevado. Posição de maio, $14,47 o bushel, quase 0,9% de alta. Julho, $14,34 mais 4, 0,8% neste momento, quase 0,9%, e são as duas posições com maior liquidez. Agosto, $13,91 o bushel. Setembro, $13,20 por bushel, negócios em alta com soja em Chicago. Veja comigo agora como é que está o dólar comercial aqui no Brasil. Nós tínhamos a moeda norte-americana há pouco em recuo. Esse recuo continua, 0,44% de queda a R$ 5,56 é a referência para a moeda aqui no país. Eu vou encerrando por aqui, volto logo mais na terceira edição às 16 horas ao vivo, claro que aqui pelo canal do Boi. Desejo a todos uma excelente tarde, continue conosco, porque na sequência vem de olho na Fazenda Terra Roxa, sempre trazendo para você uma grande oportunidade de negócios. A todos uma ótima tarde, até mais!